Mãe rica fica surpresa ao descobrir que funcionária guarda segredo sobre o filho especial. Clarice estava no auge do sucesso. Dona de uma das maiores empresas de beleza do país. Sua vida parecia uma cena de filme. Carros luxuosos, jantares e restaurantes estrelados e o apartamento de cobertura com vista para a cidade. E ainda por cima, era a mãe dedicada de um garoto, Miguel, que trazia alegria e desafios diários. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Laura, sua assistente, era uma mulher discreta. Ela cuidava da agenda de Clarice com destreza. Mas havia algo na sua expressão que sempre intrigava a empresária. Um leve brilho nos olhos, uma tristeza contida, como se carregasse um fardo. Nos últimos meses, um clima tenso se instalou entre elas. Laura havia se afastado, se tornando mais reservada. Clarice tentou ignorar, mergulhando em reuniões e campanhas publicitárias, até que uma revelação chocante cortou sua vida em 3 pedaços. Certa manhã, ao trabalhar em casa, Clarice recebeu uma ligação inesperada. A voz do advogado soou como um trovão. Há um documento importante sobre a paternidade de Miguel. O coração dela pulsou. Aquelas palavras tinham um eco profundo, como um sino badalando em sua mente. Ela decidiu investigar e, na pesquisa, descobriu algo que a fez querer desmoronar. Miguel era, na verdade, seu neto perdido, fruto de um amor jovem e intenso que ela pensou ter enterrado no passado. E Laura era a mãe. Em 1 minuto, seu mundo perfeito virou um pesadelo. Com a revelação, Clarice se viu em um turbilhão de emoções. A culpa por ter afastado a funcionária, agora sabendo que Laura era uma parte crucial de sua história, a devorava. Como tinha deixado isso acontecer? O que diria a ela? A pressão aumentava, não apenas de seu coração, mas também de seu rival de negócios. Uma cobra astuta que se aproveitava da vulnerabilidade humana. Ele percebeu a fraqueza de Clarice e já estava tramando para derrubá-la. Laura, por sua vez, lutava entre suas próprias inseguranças. Proteger Miguel era sua prioridade. Mas agora tinha que lidar com um mundo onde Clarice, uma mulher íntima que sempre admirou, fazia parte da dor do seu passado. Como ela poderia confiar? E mais, havia segredos que Laura ainda não havia revelado. Uma tempestade de revelações que se aproximava. A tensão estava palpável. Clarice sabia que precisava agir rápido. A verdade maldita parecia prestes a emergir, enquanto um documento crucial se tornava uma bomba relógio. O que mais poderia ser revelado? As perguntas a atormentavam à noite. O que ela faria quando confrontasse Laura? E Miguel? Clarice estava prestes a descobrir que o amor e a dor poderiam estar entrelaçados de maneiras que nunca imaginou. Mas antes de qualquer coisa, a batalha interna a consumia. A percepção de que a vida perfeita tinha uma fissura profunda deixava uma marca irremediável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado e Clarice sentia isso em cada fibra do corpo. A revelação sobre Miguel e Laura a deixava tensa. De repente, o telefone vibrou, cortando um silêncio. Ensurdecedor. Era uma mensagem de Laura. Precisamos conversar. Agora. O coração de Clarice disparou. O que mais poderia acontecer? Clarice se apressou à mudança do ambiente. Sentiu um turbilhão dentro dela. Passos apressados, mãos nervosas, receios inundando seus pensamentos. Laura chegou rapidamente. Seu olhar estava mais profundo do que nunca, como se trouxesse consigo todo o peso do passado. Clarice teve a sensação de que, naquele momento, o tempo poderia parar, e tudo girava em torno delas. Clarice, Laura hesitou. Suas palavras pareciam se perder no ar entre elas. Clarice estava prestes a perguntar sobre o que a preocupava, mas então a porta se abriu de uma vez, e um homem entrou, os olhos tão frios quanto uma tempestade. Era Fernando, o rival de negócios que sempre estivera à espreita,
como um lobo pronto para atacar. Desculpem pela interrupção, ele disse com um sorriso que não escondia a malícia. Mas parece que tô aqui na hora certa. Clarice sentiu um frio na barriga. O que você quer, Fernando? Apenas me certificando de que todos os jogos não estão sendo jogados à sua custa. Ele se virou para Laura. Como você se sente, sabendo que sua verdadeira identidade poderá ser revelada em breve? Isso deve ser um grande alívio, não? O rosto de Laura ficou pálido. O que você sabe? Ela perguntou, a voz trêmula. Fernando riu, uma risada baixa e sutil. Eu sei mais do que imagina. Suponho que você não tenha contado a Clarice que o que você realmente esconde é muito mais do que apenas o filhinho dela. Um silêncio cortante pairou no ar. Clarice sentiu a terra tremer sob seus pés, uma fome desesperada de respostas. Do que você está falando, Fernando? Vamos lá, Clarice. Laura não é só a sua funcionária. Ela é sua irmã. A revelação soou como um trovão. Clarice vacilou, quase se segurando na mesa. Laura, sua irmã? Como isso era possível? Os olhares confusos, as peças no quebra-cabeça se misturando, mas a imagem não se encaixava. Isso não pode ser verdade, Clarice murmurou, o arco de dor sendo puxado forte dentro dela. No entanto, ali estava Fernando, com um olhar triunfante, como se desse sabor à derrota de Clarice. Você e Laura foram separadas quando eram bebês, mas a vida tem uma maneira estranha de trazê-las de volta uma para outra, não é? Laura olhava de um lado para o outro entre eles, desmoronando. Você tá mentindo. Suas mãos estavam tremendo. A verdade, uma espada cortante em seu coração. Eu não tô mentindo, querida. Essa informação chega através de documentos que circulam nas sombras. Um dia, talvez eu compartilhe a origem dessa informação com você, por uma taxa. É. Claro! Ele piscou, um ar arrogante de triunfo refletido em seus sorrisos. O mundo girava ao redor de Clarice. Isso não pode ser verdade. Ela repetia como um mantra, mas o peso das palavras de Fernando era um peso que ela não conseguia ignorar. Laura, agora cheia de lágrimas, finalmente sussurrou. Clarice, eu não sabia, nem realmente não sabia. A culpa consumia. Clarice olhou para Laura e naquele momento o entendimento e a confusão surgiram em suas expressões. Miguel, meu filho, é meu neto e irmão. O fôlego parecia ter faltado para Clarice, enquanto a realidade se desvanecia em uma nova ordem de caos. Enquanto a tensão crescia, o rosto de Laura se iluminou de repente. Tem algo mais, algo que Fernando ainda não contou. Clarice estava prestes a perguntar o quê, mas Fernando a interrompeu. Pense bem, Clarice, o que acontece se tudo isso vier à tona? E ali... Tá. No silêncio que se seguiu, elas sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O que Laura tinha a revelar? Que tempestade emocional estava se aproximando? O que mais estava escondido nas sombras? A resposta poderia custar não apenas a verdade que elas buscavam, mas tudo o que já haviam construído. Clarice estava em estado de choque, seu coração batendo descontroladamente. As palavras de Fernando reverberavam na mente dela. Laura, sua irmã? O que isso significava? Mas antes que pudesse processar, Laura, com lágrimas escorrendo pelo rosto, franziu a testa e disse: Clarice, eu não sei como isso é possível. Eu não tenho lembranças de você, apenas... Um grito cortou a sala como uma faca. Mãe! Miguel, o garoto que compartilhava seu mundo, entrou correndo, uma expressão de pânico estampada no rosto. O que estava acontecendo? Ele olhou de uma para outra confuso. A tensão era palpável. Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Fica calmo, filho. Clarice se virou rapidamente, tentando manter a compostura, mas a voz tremia. Miguel parecia pequeno, perdido em um turbilhão que não conseguia compreender. Laura se ajoelhou, enxugando as lágrimas com as mãos. Miguel, meu amor, não se preocupe. Estamos apenas conversando sobre algumas coisas. Coisas do passado. Mas o que tem a ver comigo? Miguel perguntou, os olhos castanhos arregalados buscando respostas. O pequeno garoto ficava mais agitado, e Clarice sentiu o controle escorregar entre os dedos. E então, Fernando se intrometeu novamente, um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. Parece que a verdade é uma confusão de segredos, não é mesmo, Miguel? Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Calha a boca! Laura gritou, seus olhos lançando fogo. Você não pode fazer isso. Mas a porta se abriu lentamente e uma figura familiar entrou. Era Beatriz. A melhor amiga de Clarice, mas sua expressão estava sombria, como uma tempestade prestes a desabar. Clarice, eu preciso falar com você. É sobre o Miguel.
tem algo que você precisa saber. Mandando um olhar rápido a Laura e depois a Fernando, Clarice sentiu seu mundo girar de novo. O que você sabe, Beatriz? A voz dela era um sussurro, repleta de temor. É sobre a adoção. Beatriz hesitou. Miguel não vai só seu filho. Ele é meu filho biológico. As palavras dela estavam carregadas de emoções. E Clarice sentiu o chão sumir sob seus pés. Mãe! Miguel virou-se para Beatriz, confuso e perdido. Clarice queria gritar, queria chorar, mas estava presa, um nó na garganta. Como assim, Beatriz? Isso não faz sentido. A mente de Clarice girava. Eu adotei Miguel, ele sempre foi meu. Sim, mas Beatriz respirou fundo. Eu era muito jovem e não estava pronta para ser. Mãe, eu não sabia o que fazer e coloquei ele para adoção. Mas a verdade é que, quando você ficou grávida, eu estava em outro lugar. E a vida fez o que fez e Miguel sempre foi meu. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos se encararam tentando se recompor. O que mais poderia ser revelado? O que isso significava para eles? Laura olhou para Clarice, seus rostos próximos, cada uma refletindo o desespero da outra. A dor nas veias aumentava, pressionando, esmagando como um aperto constante. Clarice, eu prometo que não sabia. Eu não sabia que Miguel era seu. Clarice estava perdida. A revelação de Beatriz se misturava à de Fernando. Então isso significa que todos nós temos um pedaço da verdade, mas faltam muitas peças ainda. Ela se sentiu enjaulada, o coração se partindo ao meio, desmoronando. Miguel, com o olhar inocente de uma criança que não poderia entender a gravidade do que estava acontecendo, começou a chorar. Eu só quero minha mãe. Ele se jogou nos braços de Clarice, que aninhou o menino, o peito apertado. Beatriz deu um passo à frente. Clarice, eu não queria que isso acontecesse. Mas a verdade precisa vir à tona, e eu não posso mais esconder. Há coisas que eu deveria ter falado antes. O chão parecia se mover sob os pés de Clarice novamente. O que você quer dizer com isso? Então lá. Nas sombras, Fernando sorriu como um predador que havia encontrado a presa. A verdade sempre sai, e quando sair, as consequências poderão destruir o que você construiu. Clarice sentiu o ar rarefeito. O que mais poderia ser revelado? O que mais escondiam? O tempo parecia parar, mas a verdade estava prestes a desabrochar. E com isso o caos apenas começava. O mundo parecia desabar. Ao redor de Clarice, enquanto as revelações surgiam como ondas violentas numa tempestade, Miguel em seus braços, desesperado, era um lembrete do amor que ela sentia. Mas agora tudo parecia envolto em mentiras e segredos. Beatriz, seu melhor apoio, tornara-se uma sombra do que era. E Laura, a assistente que antes sempre fora uma aliada, agora se revelou parte de um labirinto de enganos. O que mais poderia estar escondido? Laura, com o olhar fixo em Fernando, gaguejou. O que você quer dizer com isso? O tremor na sua voz ecoava na sala. Clarice a olhava, os olhos cheios de uma mistura de confiança e desconfiança. O nó na garganta dela só aumentava. Vamos lá, essa é uma oportunidade tanto para nós, não é? Fernando, sorridente, parecia se deliciar com o caos. Quem diria que você, Clarice, estaria ligada a duas mulheres que tanto ama? Isso é muito mais que um simples segredo. Isso é um trono prestes a desmoronar. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Um homem apareceu, cabelos pretos e um olhar sério, que logo se voltou para Clarice. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de uma coisa, e é urgente. Quem é você? A voz de Clarice estava tensa, a irritação estampada no rosto. É sobre seu passado. E sobre Miguel, ele disse, fazendo uma pausa. Eu sou seu ex-marido. As palavras explodiram no ar como um bombardeio. O coração de Clarice parou. Não, isso não é possível, ela sussurrou. Mas a realidade estava ali, bem na sua frente. Nós nunca fomos casados. Não da maneira que você pensa. Estivemos juntos, só que foi tudo apagado. Um acidente de carro, um registro. Clarice girou. Todos os laços que pensou ter se desfeito. Você tá mentindo! Você não pode estar falando sério! Beatriz gritou. Incredulidade em cada sílaba. Laura estava em pé, atônita, olhos arregalados para aquele homem que trazia uma verdade tão devastadora. É verdade, ele insistiu. E o que mais revelarei poderá transformar tudo o que você sabe sobre seu passado e sua família.
Miguel, ouvindo tudo, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele tava tão confuso. E Clarice sentiu uma dor aguda no peito. Ele não merecia isso. A tensão se acumulava na sala, rapidamente transformando-se em campo de batalha emocional. Laura se virou para Clarice, a expressão desesperada. Nós precisamos achar uma solução. Fernando, com um sorriso suspeito, inclinou-se para frente. A verdade é que tudo isso tá prestes a se complicar. E como o sol nasce todos os dias, novos segredos estão se junto. Agitando nas sombras. Que segredos? A voz de Clarice estava firme, mas por dentro tudo se desmoronava. Ele se afastou um pouco, parecendo um governador assistindo a uma cidade em chamas. Digamos que Miguel não seja o único envolvido. Existem mais crianças que estão conectadas por laços que você ainda não entende. Do que você está falando, Fernando? O medo encheu os olhos de Clarice. O que mais você sabe? Antes que ele pudesse responder, um toque no celular de Clarice fez o silêncio se estender. Era uma mensagem que chegou com um sinal alertando um incêndio. Você precisa ver isso, dizia a mensagem de um número desconhecido. O batimento de seu coração acelerou, uma ansiedade desconhecida tomando conta dela. Clarice abriu a mensagem e o que leu a deixou sem ar. A imagem que apareceu em sua tela era um bebê, e ela reconheceu o rosto. O coração dela despencou. Não pode ser. Sua voz mal conseguia sair. Esse bebê é meu. A sala estava em choque. Quando a verdade se revelava, ela não parecia mais uma carta virada, mas um jogo de cartas, ao qual Clarice tinha sido chamada por tabuleiro sem avisos. As coisas que ela precisava descobrir eram muito maiores do que poderia imaginar. E agora Miguel, Laura, Beatriz e um ex-marido desconhecido eram apenas peças em quebra-cabeça que mal havia começado a ser montado. E como um eco distante, Fernando deu um passo à frente, um sorriso astuto nos lábios inclinados. Ah, o que mais virá a seguir? Isso é apenas o início, minha querida Clarice. E no meio do horror, Clarice soube que a calmaria do que conhecia tinha acabado. As ondas de passado estavam prestes a desabar sobre elas, e o futuro, com suas revelações, era uma sombra distante que se aproximava rapidamente. O mundo parecia desabar ao redor de Clarice, enquanto as revelações surgiam como ondas violentas numa tempestade. Miguel em seus braços, desesperado, era um lembrete do amor que ela sentia. Mas agora, tudo parecia envolto em mentiras e segredos. Beatriz, seu melhor apoio, tornara-se uma sombra do que era. E Laura, a assistente que antes sempre fora uma aliada, agora se revelou parte de um labirinto de enganos. O que mais poderia estar escondido? Laura, com o olhar fixo em Fernando, gaguejou. O que você quer dizer com isso? O tremor na sua voz ecoava na sala. Clarice a olhava, os olhos cheios de uma mistura de confiança e desconfiança. O nó na garganta dela só aumentava. Vamos lá, essa é uma oportunidade e tanto para nós, não é? Fernando, sorridente, parecia se deliciar com o caos. Quem diria que você, Clarice, daria ligada a duas mulheres que tanto ama? Isso é muito mais do que um simples segredo. Isso é um trono prestes a desmoronar. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Um homem apareceu, cabelos pretos e um olhar sério que logo se voltou para Clarice. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de uma coisa, e é urgente. Quem é você? A voz de Clarice estava tensa, a irritação estampada no rosto. É sobre seu passado e sobre Miguel, ele disse, fazendo uma pausa. Eu sou seu ex-marido. As palavras explodiram no ar como um bombardeio. O coração de Clarice parou. Não, isso não é possível. Ela sussurrou, mas a realidade estava ali, bem na sua frente. Nós nunca fomos casados. Não da maneira que você pensa. A expressão do homem estava grave. Estivemos juntos, só que foi tudo apagado. Um acidente de carro, o registro, tudo desapareceu. Mas Miguel não é só seu filho, é nosso. O mundo de Clarice girou, todos os laços que pensou ter se desfeito. Você tá mentindo, você não pode tá falando sério.
Beatriz gritou, incredulidade em cada sílaba. Laura estava em pé, atônita, olhos arregalados para aquele homem que trazia uma verdade tão devastadora. É verdade, ele insistiu. E o que mais revelarei poderá transformar tudo o que você sabe sobre seu passado e sua família. Miguel, ouvindo tudo, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele estava tão confuso e Clarice sentiu uma dor aguda no peito. Ele não merecia isso. E então, como se o universo tivesse decidido tirar o tapete debaixo delas, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Era um estrondo que fez as janelas tremerem. Clarice olhou pela janela, seu coração disparando. Um carro estava em chamas, com fumaça subindo devagar. Gritos começavam a ressoar do lado de fora, misturando o seu caos que já dominava a sala. Clarice! Miguel! Alguém gritou no meio da multidão que começava a se reunir do lado de fora. Um acidente! Há pessoas feridas! O ex-marido de Clarice, com um semblante pálido, pareceu ganhar uma nova vitalidade. Você precisa ir! Há algo que eu não disse! Ele estava quase desesperado. A cena na rua já tomara uma proporção enorme. O caos reverberava. Clarice, a vida de Miguel, a vida de todos pode estar em risco. Do que você está falando? A tensão na voz de Clarice crescia. Eu descobri que você não é a única com passado. E tudo isso está ligado ao que está acontecendo ali. Ele apontou para o carro em chamas. Laura, com os olhos arregalados, apegou-se a Clarice e Miguel. Clarice, o que vamos fazer? E nesse instante, um grito rasgou. Espaço! Socorro! Ele está lá dentro! Uma figura masculina correndo em direção às chamas fez o coração de Clarice gelar. É o pai de Miguel! Beatriz exclamou, a voz trêmula. Era o pai de Miguel que estava correndo sem pensar, como um herói que se arriscava para salvar o que ainda restava. Mas o que isso significava? Novamente tudo parecia estar caindo em pedaços. Ele não sabia, mas nós sabemos mais do que pensamos. A voz do ex-marido de Clarice agora soava distante, como se o som do pânico a consumisse. Miguel, é hora de você descobrir a verdade. Que verdade? Miguel perguntou, buscando os olhos de cada uma delas sem entender. Com os olhos fixos no fogo, Clarice percebeu que o futuro de suas vidas estava atado a um fio tênue. Não apenas a verdade sobre Miguel e a ligação com Fernando, mas também o que realmente havia acontecido com o pai dele. O tempo estava se esgotando e eles estavam prestes a mergulhar em um mistério mais profundo do que jamais imaginaram. Cuidado com o que você pede, Clarice, ele sussurrou, virando-se para o carro em chamas, onde talvez a resposta tivesse escondida. E assim, com a tensão no ar, o mistério crescia ao seu redor e as chamas pareciam devorar não apenas o carro, mas também todas as certezas que construíram até ali. O mundo parecia desabar ao redor de Clarice enquanto as revelações surgiam como ondas violentas a uma tempestade. Miguel, em seus braços, desesperado, era um lembrete do amor que ela sentia. Mas agora, tudo parecia envolto em mentiras e segredos. Beatriz, seu melhor apoio, tornara-se uma sombra do que era. E Laura, a assistente que antes sempre fora uma aliada, agora se revelou parte de um labirinto de enganos. O que mais poderia estar escondido? Laura, com o olhar fixo em Fernando, gaguejou. O que você quer dizer com isso? O tremor na sua voz ecoava na sala. Clarice a olhava, os olhos cheios de uma mistura de confiança e desconfiança. O nó na garganta dela só aumentava. Vamos lá, essa é uma oportunidade tanto para nós, não é? Fernando, sorridente, parecia se deliciar com o caos. Quem diria que você, Clarice, estaria ligada a duas mulheres que tanto ama? Isso é muito mais do que um simples segredo. Isso é um trono prestes a desmoronar. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Um homem apareceu, cabelos pretos e um olhar sério, que logo se voltou para Clarice. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de uma coisa, e é urgente. Quem é você? A voz de Clarice estava tensa, a irritação estampada no rosto. É sobre seu passado. E sobre Miguel. Ele disse, fazendo uma pausa. Eu sou seu ex-marido. As palavras pulviram no ar como um bombardeio. O coração de Clarice parou. Não, isso não é possível. Ela sussurrou. Mas a realidade estava ali, bem na sua frente. Nós nunca fomos casados. Não da maneira que você pensa. Estivemos juntos, só que foi tudo apagado. Um acidente de carro, o registro, tudo desapareceu.
Mas Miguel não é só seu filho, é nosso. O mundo de Clarice girou. Todos os laços que pensou ter foram despidos. Você está mentindo, você não pode estar falando sério. Beatriz gritou, incredulidade em cada sílaba. Laura estava em pé, atônita, olhos arregalados para aquele homem que trazia uma verdade tão devastadora. É verdade, ele existiu. E o que mais revelarei poderá transformar tudo o que você sabe sobre seu passado e sua família. Miguel, ouvindo tudo, franziu a testa. O quê? Quer dizer com isso? Ele estava tão confuso e Clarice sentiu uma dor aguda no peito. Ele não merecia isso. E então, como se o universo tivesse decidido tirar o tapete debaixo delas, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Era o estrondo que fez as janelas tremerem. Clarice olhou pela janela, seu coração disparando. Um carro estava em chamas, com fumaça subindo devagar. Gritos começavam a ressoar do lado de fora, misturando-se ao caos que já dominava a sala. Clarice! Miguel! Alguém gritou no meio da multidão que começava a se reunir do lado de fora. Um acidente! Há pessoas feridas! O ex-marido de Clarice, com o semblante pálido, pareceu ganhar uma nova vitalidade. Você precisa ir! Há algo que eu não disse. Ele estava quase desesperado. A cena na rua já tomara uma proporção enorme. O caos reverberava. Clarice, a vida de Miguel, a vida de todos pode estar em risco. Do que você está falando? A tensão na voz de Clarice crescia. Eu descobri que você não é a única com um passado. E tudo isso está ligado ao que está acontecendo ali. Ele apontou para o carro em chamas. Laura, com os olhos arregalados, apegou-se a Clarice e Miguel. Clarice, o que vamos fazer? E nesse instante um grito rasgou o espaço. Socorro! Ele está lá dentro! Uma figura masculina, correndo em direção às chamas, fez o coração de Clarice gelar. É o pai de Miguel! Beatriz exclamou, a voz trêmula. Era o pai de Miguel que estava correndo sem pensar, como um herói que se arriscava para salvar o que ainda restava. Mas o que isso significava? Novamente, tudo parecia estar caindo em pedaços. Ele não sabia, mas nós sabemos mais do que pensamos. A voz do ex-marido de Clarice agora soava distante, como se o som do pânico a consumisse. Miguel, é hora de você descobrir a verdade. Que verdade? Miguel perguntou, buscando os olhos de cada uma delas sem entender. Com os olhos fixos no fogo, Clarice percebeu que o futuro de suas vidas estava atado a um fio tênue. Não apenas a verdade sobre Miguel e a ligação com Fernando, mas também o que realmente havia acontecido com o pai dele. O tempo estava se esgotando e eles estavam prestes a mergulhar em um mistério mais profundo do que jamais imaginaram. Cuidado com o que você pede, Clarice. Ele sussurrou, virando-se para o carro em chamas, onde talvez a resposta estivesse escondida. E assim, com a tensão no ar, o mistério crescia ao seu redor. E as chamas pareciam devorar não apenas o carro, mas também todas as certezas que construíram até ali. De repente, uma explosão estrondosa e ensurdecedora irrompeu. As chamas lambeu o céu, e Clarice viu uma mochila do outro lado arremessada por causa da explosão. Uma poderosa força a jogou para trás. Quando Clarice se levantou, a mochila estava aberta. Uma foto caiu de dentro dela. Algo familiar. Seu coração parou. O rosto na foto era dela mesma, mas mais jovem, ao lado de uma mulher com feições idênticas às de Laura. Clarice sentiu um frio na espinha. Não, não pode ser, ela murmurou, seus olhos se arregalando. Eu não entendo. As chamas iluminavam os rostos atônitos. Beatriz, Laura e o ex-marido olhavam, incapazes de processar. Por que tá essa foto aqui? O que isso significa? A mente de Clarice girava, a conexão desaparecendo. Fernando, com um sorriso triunfante, disse: Viu? A verdade tem maneiras estranhas de se revelar. Existe mais do que você pensa. Ações de um passado que você está destinada a enfrentar. Miguel, ainda. Sem entender, segurou a mão de Clarice, seus olhos preenchidos de medo. Era o momento de tudo mudar. O que realmente estava acontecendo? O que mais seria revelado naquela noite? Clarice sentiu a pressão em seu peito. O tempo estava se esgotando, e agora tudo estava ligado. Tudo. O mundo parecia desabar ao redor de Clarice enquanto as revelações surgiam como ondas violentas numa tempestade. Miguel, em seus braços, desesperado,
Era um lembrete do amor que ela sentia. Mas agora tudo parecia envolto em mentiras e segredos. Beatriz, seu melhor apoio, tornara-se uma sombra do que era. E Laura, a assistente que antes sempre fora uma aliada, agora se revelou parte de um labirinto de enganos. O que mais poderia ter escondido? Laura, com o olhar fixo em Fernando, gaguejou. O que você quer dizer com isso? O tremor na sua voz ecoava na sala. Clarice olhava, os olhos cheios. De uma mistura de confiança e desconfiança. O nó na garganta dela só aumentava. Vamos lá! Essa é uma oportunidade tanto para nós, não é? Fernando, sorridente, parecia se deliciar com o caos. Quem diria que você, Clarice, estaria ligada a duas mulheres que tanto ama? Isso é muito mais do que um simples segredo. Isso é um trono prestes a desmoronar. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Um homem apareceu. Cabelos pretos e um olhar sério que logo se voltou para Clarice. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de uma coisa, e é urgente. Quem é você? A voz de Clarice estava tensa, a irritação estampada no rosto. É sobre seu passado. E sobre Miguel, ele disse, fazendo uma pausa. Eu sou seu ex-marido. As palavras explodiram no ar como um bombardeio. O coração de Clarice parou. Não, isso não é possível. Ela sussurrou, mas a realidade estava ali, bem na sua frente. Nós nunca fomos casados. Não da maneira que você pensa. Tivemos juntos, só que foi tudo apagado. O acidente de carro, um registro. Tudo desapareceu. Mas Miguel não é só seu filho. É nosso. O mundo de Clarice girou. Todos os laços que pensou ter se desfeito. Você tá mentindo. Você não pode estar falando sério. Beatriz gritou, incredulidade em cada sílaba. Laura estava em pé, atônita. Olhos arregalados para aquele homem que trazia uma verdade tão devastadora. É verdade, ele insistiu, e o que mais revelarei poderá transformar tudo o que você sabe sobre seu passado e sua família. Miguel, ouvindo tudo, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele estava tão confuso e Clarice sentiu uma dor aguda no peito. Ele não merecia isso, e então, como se o universo tivesse, ponto. Decidido tirar o tapete debaixo delas, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Era o estrondo que fez as janelas tremerem. Clarice olhou pela janela, seu coração disparando. Um carro estava em chamas, com fumaça subindo devagar. Gritos começavam a ressoar do lado de fora, misturando-se ao caos que já dominava a sala. Clarice! Miguel! Alguém gritou no meio da multidão, que começava a se reunir do lado de fora. Um acidente! Há pessoas feridas! O ex-marido de Clarice, com um semblante pálido, pareceu ganhar uma nova vitalidade. Você precisa ir, há algo que eu não disse. Ele estava quase desesperado. A cena na rua já tomara uma proporção enorme. O caos reverberava. Clarice, a vida de Miguel, a vida de todos pode estar em risco. Do que você está falando? A tensão na voz de Clarice crescia. Eu descobri que você não é a única com passado. E tudo isso tá ligado ao que tá acontecendo ali. Ele apontou para o carro em chamas. Laura, com os olhos arregalados, apegou-se a Clarice e Miguel. Clarice, o que vamos fazer? E nesse instante um grito rasgou o espaço. Socorro! Ele tá lá dentro! Uma figura masculina correndo em direção às chamas fez o coração de Clarice gelar. É o pai de Miguel, a voz trêmula. Era o pai de Miguel que estava correndo sem pensar. Como o herói que se arriscava para salvar o que ainda restava. Mas o que isso significava? Novamente, tudo parecia estar caindo em pedaços. Ele não sabia, mas nós sabemos o que pensamos. A voz do ex-marido de Clarice agora soava distante, como se o som do pânico a consumisse. Miguel, é hora de você descobrir a verdade. Que verdade? Miguel perguntou, buscando os olhos de cada uma delas. Sem entender. Com os olhos fixos no fogo, Clarice percebeu que o futuro de suas vidas estava atado a um fio tênue. Não apenas a verdade sobre Miguel e a ligação com Fernando, mas também o que realmente havia acontecido com o pai dele. O tempo estava se esgotando e eles estavam prestes a mergulhar em um mistério mais profundo do que jamais imaginaram. Cuidado com o que você pede, Clarice, ele sussurrou, virando-se para o carro em chamas. Onde talvez a resposta estivesse escondida. Então, acontecendo em um piscar de olhos, o inesperado. Uma explosão, uma onda de calor, e o carro em chamas se destroçou. O som ensurdecedor fez todos se jogarem no chão.
E no meio da confusão, um grito. Miguel! E ali estava Laura, com um olhar horrorizado. O que ela queria fazer? Pular na frente de Miguel e protegê-lo? Mas o que a deixava tão aflita? O homem que se dizia ex-marido de Clarice, mais uma vez com um olhar grave, segurou a mão de ela. Você precisa saber antes que seja tarde demais. Miguel não é só seu filho. Ele não é humano. As palavras penetraram o coração de Clarice como uma faca. Ela se levantou, um nó se formando na garganta. O quê? O que você está dizendo? Ele é um experimento, algo que não deveria existir. Você foi escolhida, Clarice. O que nós criamos, eles não querem que você saiba. Há anos estamos sendo observados. O ex-marido parecia agora um homem em frente à prisão de um segredo que não poderia mais segurar. Silêncio. O tipo de silêncio que gritava mais alto que palavras. Miguel, sua vida, tudo o que ela havia acreditado estava diante dela, um vaso de vidro prestes a se quebrar. Precisamos sair, agora! Beatriz gritou, lágrimas nos olhos. A cidade está em caos, mas um tremor na terra cortou o ar. Outra explosão. Clarice olhou para o rosto de Miguel. Ele estava aterrorizado e, ao mesmo tempo, algo em seu olhar parecia diferente. Como se alguém estivesse despertando de um longo sono. Com tantas verdades entrelaçadas, Clarice percebeu que o que queria saber talvez fosse pior do que o que já sabia. Enquanto o mundo ardia ao seu redor, uma pergunta ecoava em sua mente. O que realmente estava por trás dessa vida que construíram? O futuro de Miguel e seu próprio destino se chocavam num emaranhado de segredos. E a busca pela verdade, agora mais danosa que libertadora, transformava tudo ao seu redor. O mundo parecia desabar ao redor de Clarice, enquanto as revelações surgiam como ondas violentas numa tempestade. Miguel, em seus braços, desesperado, era um lembrete do amor que ela sentia, mas agora tudo parecia envolto em mentiras e segredos. Beatriz, seu melhor apoio, tornara-se uma sombra do que era. E Laura, a assistente que antes sempre fora uma aliada, agora se revelou parte de um labirinto de enganos. O que mais poderia estar escondido? Laura, com um olhar fixo em Fernando, gaguejou. O que você quer dizer com isso? O tremor na sua voz ecoava na sala. Clarice a olhava, os olhos cheios de uma mistura de confiança e desconfiança. O nó na garganta dela só aumentava. Vamos lá, essa é uma oportunidade tanto para nós, não é? Fernando, sorridente, parecia se deliciar com o caos. Quem diria que você, Clarice, estaria ligada a duas mulheres que tanto ama? Isso é muito mais do que um simples segredo. Isso é um trono prestes a desmoronar. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Um homem apareceu, cabelo preto e... Olá, sério, que logo se voltou para Clarice. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de uma coisa e é urgente. Quem é você? A voz de Clarice estava tensa, a irritação estampada no rosto. É sobre seu passado e sobre Miguel, ele disse, fazendo uma pausa. Eu sou seu ex-marido. As palavras explodiram no ar como um bombardeio. O coração de Clarice parou. Não, isso não é possível, ela sussurrou. Mas a realidade estava ali, bem na sua frente. Nós nunca fomos casados. Não da maneira que você pensa. Tivemos junto, só que foi tudo apagado. Um acidente de carro, um registro, tudo desapareceu. Mas Miguel não é só seu filho, é nosso. O mundo de Clarice girou. Todos os laços que pensou ter se desfeito. Você tá mentindo. Você não pode estar falando sério. Beatriz gritou, incredulidade em cada sílaba. Laura estava em pé, apônita, olhos arregalados para aquele homem que trazia uma verdade tão devastadora. É verdade, ele insistiu, e o que mais revelarei poderá transformar tudo o que você sabe sobre seu passado e sua família. Miguel, ouvindo tudo, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele estava tão confuso e Clarice sentiu uma dor aguda no peito. Ele não merecia isso. E então, como se o universo tivesse decidido tirar o tapete debaixo delas, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Era o estrondo que fez as janelas tremerem. Clarice olhou pela janela, seu coração disparando. Um carro estava em chamas, com fumaça subindo devagar. Gritos começavam a ressoar do lado de fora, misturando-se ao caos que já dominava a sala. Clarice e Miguel,
Alguém gritou no meio da multidão que começava a se reunir do lado de fora. Um acidente. Há pessoas feridas. O ex-marido de Clarice, com um semblante tal. Pálido, pareceu ganhar uma nova vitalidade. Você precisa ir. Há algo que eu não disse. Ele estava quase desesperado. A cena na rua já tomara uma proporção enorme. O caos reverberava. Clarice, a vida de Miguel, a vida de todos pode estar em risco. Do que você está falando? A tensão na voz de Clarice crescia. Eu descobri que você não é a única com passado. E tudo isso está ligado ao que está acontecendo ali. Ele apontou para o carro em chamas. Laura, com os olhos arregalados, apegou-se a Clarice e Miguel. Clarice, o que vão fazer? E nesse instante, um grito rasgou o espaço. Socorro! Ele está lá dentro! Uma figura masculina, correndo em direção às chamas, fez o coração de Clarice gelar. É o pai de Miguel! Beatriz exclamou, a voz trêmula. Era o pai de Miguel que estava correndo sem pensar, como herói. Que se arriscava para salvar o que ainda restava. Mas o que isso significava? Novamente, tudo parecia estar caindo em pedaços. Ele não sabia, mas nós sabemos mais do que pensamos. A voz do ex-marido de Clarice agora soava distante, como se o som do pânico a consumisse. Miguel, é hora de você descobrir a verdade. Que verdade? Miguel perguntou, buscando os olhos de cada uma delas, sem entender. Com os olhos fixos no fogo, Clarice percebeu que o futuro de suas vidas estava atado a um fio tênue. Não é apenas a verdade sobre Miguel e a ligação com Fernando, mas também o que realmente havia acontecido com o pai dele. O tempo estava se esgotando e eles estavam prestes a mergulhar em um mistério mais profundo do que jamais imaginaram. Cuidado com o que você pede, Clarice. Ele sussurrou, virando-se para o carro em chamas, onde talvez a resposta tivesse escondida. Então algo inesperado aconteceu. No meio do tumulto, uma sombra se destacou à distância. A multidão se agitou. Clarice se virou para ver uma mulher emergindo da fumaça. Era uma figura familiar, mas tão distante. Sua mãe. Mãe? O coração de Clarice disparou. Você não pode estar aqui. Clarice quase gritou, o choque fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Ela pensava que a mãe tinha morrido anos atrás. No entanto, aqui tô. A mulher disse, com uma voz que soava forte e clara, apesar do caos. Eu sabia que chegaria esse momento. Você estava viva? Clarice mal conseguia acreditar, mas sua mãe estava ardendo em uma dor que só fazia piorar o que já parecia um pesadelo. Miguel, você precisa saber. Sua vida é mais complexa do que imagina. Eu fui parte de um experimento. O pai de Miguel não é só um pai. Ele é parte de algo maior. As palavras dela cortaram o ambiente, fazendo o ar esfriar. E o que é isso? O que você está dizendo? Clarice estava perplexa, quase paralisada. Você tem que entender, Clarice. Miguel não é apenas seu filho. Ele é a chave para um plano que envolve muito mais do que podemos imaginar. A voz da mãe estava carregada de urgência. Os olhos de Miguel transmitiam um sentimento de insegurança e dúvida. Que plano? Eu não sei. A mãe de Clarice respondeu, os olhos fixando-se em Fernando, que observava tudo, sorrindo. Mas você precisa saber, Clarice. A verdade que você está prestes a descobrir pode te destruir. E Miguel, ele é o alvo. Silêncio. O chão sob os pés de Clarice desmoronou. O que isso significava? O que ela poderia ter feito? Agora tudo parecia emaranhado. E enquanto uma nova verdade se erguia diante dela, o rosto de Fernando se eliminava. De satisfação. O que mais você escondeu de mim? Clarice gritou, sentindo seu mundo desmoronar. O que mais está em jogo aqui? E com isso, o futuro do pequeno Miguel, sua vida e todo o seu passado estavam sobre um fio, e Clarice sabia que precisava correr contra o tempo para salvar não apenas seu filho, mas a verdade que agora parecia distorcida e confusa, como a chama do carro em sua frente. O mundo parecia desabar ao redor de Clarice, enquanto as revelações surgiam como ondas violentas numa tempestade. Miguel em seus braços, desesperado, era um lembrete do amor que ela sentia. Mas agora tudo parecia envolto em mentiras e segredos. Beatriz, seu melhor apoio, tornara-se uma sombra do que era. E Laura, a assistente que antes sempre fora uma aliada, agora se revelou parte de um labirinto de enganos. O que mais poderia estar escondido? Laura ou um olhar? Fixo em Fernando gaguejou. O que você quer dizer com isso?
O temor na sua voz ecoava na sala. Clarice a olhava, os olhos cheios de uma mistura de confiança e desconfiança. O nó na garganta dela só aumentava. Vamos lá, essa é uma oportunidade e tanto para nós, não é? Fernando, sorridente, parecia se deliciar com o caos. Quem diria que você, Clarice, estaria ligada a duas mulheres que tanto ama? Isso é muito mais do que um simples segredo. Isso é um trono prestes a desmoronar. Antes que qualquer uma pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. Um homem apareceu, cabelos pretos e um olhar sério que logo se voltou para Clarice. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de uma coisa, e é urgente. Quem é você? A voz de Clarice estava tensa, a irritação estampada no rosto. É sobre seu passado e sobre Miguel. Ele disse, fazendo uma pausa. Eu sou seu ex-marido. As palavras explodiram no ar como um bombardeio. O coração de Clarice parou. Não, isso não é possível. Ela sussurrou, mas a realidade estava ali, bem na sua frente. Nós nunca fomos casados. Não da maneira que você pensa. Estivemos juntos, só que foi tudo apagado. Um acidente de carro, um registro. Tudo desapareceu. Mas Miguel não é só seu filho, é nosso. O mundo de Clarice girou. Todos Dal, que pensou ter se desfeito. Você tá mentindo. Beatriz gritou, incredulidade em cada sílaba. Laura estava em pé, atônita, olhos arregalados para aquele homem que trazia uma verdade tão devastadora. É verdade, ele insistiu. E o que mais revelarei poderá transformar tudo o que você sabe sobre seu passado e sua família. Miguel, ouvindo tudo, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele estava tão confuso e Clarice sentiu uma dor aguda no peito. Ele não merecia isso. E então, como se o universo tivesse decidido tirar o tapete debaixo delas, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Era um estrondo que fez as janelas tremerem. Clarice olhou pela janela, seu coração disparando. Um carro estava em chamas, com fumaça subindo devagar. Gritos começavam a ressoar do lado de fora, misturando-se ao caos que já dominava a sala. Clarice, Miguel, alguém gritou no meio da multidão que começava a se reunir do lado de fora. Um acidente. Há pessoas feridas. O ex-marido de Clarice, com um semblante pálido, pareceu ganhar uma nova vitalidade. Você precisa ir. Há algo que eu não disse. Ele estava quase desesperado. A cena na rua já tomara uma proporção enorme. O caos reverberava. Clarice, a vida de Miguel, pode estar em folga. Risco, do que você está falando? A tensão na voz de Clarice crescia. Eu descobri que você não é a única com o passado, e tudo isso tá ligado ao que tá acontecendo ali. Ele apontou para o carro em chamas. Laura, com os olhos arregalados, apegou-se a Clarice e Miguel. Clarice, o que vamos fazer? E nesse instante, um grito rasgou o espaço. Socorro, ele tá lá dentro! Uma figura masculina, correndo em direção às chamas, fez o coração de Clarice gelar. É o pai de Miguel, Beatriz exclamou, a voz trêmula. Era o pai de Miguel que estava correndo sem pensar, como um herói que se arriscava para salvar o que ainda restava. Mas o que isso significava? Novamente, tudo parecia estar caindo em pedaços. Ele não sabia, mas nós sabemos mais do que pensamos. A voz do ex-marido de Clarice agora soava distante, como se o som do pânico a consumisse. Miguel, é hora de você descobrir a verdade. Que verdade? Miguel perguntou, buscando os olhos de cada uma delas, sem entender. Com os olhos fixos no fogo, Clarice percebeu que o futuro de suas vidas estava atado a um fio tênue. Não apenas a verdade sobre Miguel e a ligação com Fernando, mas também o que realmente havia acontecido com o pai dele. O tempo estava se esgotando e eles estavam prestes a mergulhar em um mistério mais profundo do que jamais imaginaram. Cuidado com o que você pede, Clarice, ele sussurrou, virando para o carro em chamas, onde talvez a resposta tivesse escondida. Então algo inesperado aconteceu. No meio do tumulto, uma sombra se destacou à distância. A multidão se agitou. Clarice se virou para ver uma mulher emergindo da fumaça. Era uma figura familiar, mas tão distante. Sua mãe. Mãe? O Coraquis parou. Você não pode estar aqui. Clarice quase gritou, o choque fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Ela pensava que a mãe tinha morrido anos atrás. No entanto, aqui tô, a mulher disse com uma voz que soava forte e clara apesar do caos. Eu sabia que chegaria esse momento. Você estava viva?
Clarice mal conseguia acreditar, mas sua mãe estava ardendo em uma dor que só fazia piorar o que já parecia um pesadelo. Miguel, você precisa saber. Sua vida é mais complexa do que imagina. Eu fui parte de um experimento. O pai de Miguel não é só um pai. Ele é parte de algo maior. As palavras dela cortaram o ambiente, fazendo o ar esfriar. E o que é isso? O que você está dizendo? Clarice estava perplexa, quase paralisada. Você tem que entender, Clarice. Miguel não é apenas seu filho. Ele é a chave para um plano que envolve muito mais do que podemos imaginar. A voz da mãe estava carregada de urgência. Os olhos de Miguel transmitiam um sentimento de insegurança e dúvida. Que plano? Eu não sei, a mãe de Clarice respondeu, os olhos fixando-se em Fernando, que observava tudo, sorrindo. Mas você precisa saber, Clarice. A verdade que você está prestes a descobrir pode te destruir. E Miguel, ele é o alvo. Silêncio. O chão sob os pés de Clarice desmoronou. O que isso significava? O que ela poderia ter feito? Agora tudo parecia emaranhado. E enquanto uma nova verdade se erguia diante dela, o rosto de Fernando se iluminava de satisfação. O que mais você escondeu de mim? Clarice gritou, sentindo seu mundo desmoronar. O que mais está em jogo aqui? Com isso, o futuro do pequeno Miguel, sua vida e todo o seu passado estavam sobre o fio. E Clarice sabia. E precisava correr contra o tempo para salvar não apenas seu filho, mas a verdade que agora parecia distorcida e confusa como a chama do carro em sua frente. Mas então, como um relâmpago cortando o céu escuro, outro veículo surgiu, desgovernado. E numa fração de segundo, todos se viraram para assistir ao desastre se desenrolar. O carro colidiu com a multidão na calçada, levantando uma nuvem de fumaça e gritos. O caos se espalhou, as pessoas gritando, e a cena se transformou em um pesadelo. Clarice sentiu um impulso. Miguel! Ela gritou, mas o chamar dele foi perdido no grito coletivo. Os olhos de Laura estavam arregalados, a fúria e o medo misturando-se em seu rosto. Temos que sair daqui! E no meio da confusão, algo ainda mais chocante. O ex-marido de Clarice foi empurrado de lado e, em sua queda, deixou cair uma pasta. Uma pasta incrustada de documentos. E fotos. Mais interessante, a foto que não se desfez dela mesma. Mas havia algo mais. Uma carta rasgada. Com a respiração pesada, Clarice pegou a carta e começou a ler. As palavras queimavam seus olhos. O plano para o menino não pode falhar. Miguel, mantido em segredo desde seu nascimento. A conexão entre os genes, devastadora. Ela mergulhou nas palavras e a dor cresceu em seu peito. Miguel, não pode ser. Ela estendeu a mão, mas o caos a dominava. Com o carro ainda em chamas, uma nova explosão foi seguida de um último eco de palavras que nem ela mesma queria ouvir. Você está prestes a perder tudo o que ama, Clarice. Um grito de horror se perdeu no ar. O que mais Miguel era? O que isso significava para ela? E num turbilhão de emoções, tudo ficou em uma nova realidade. Enquanto as chamas aumentavam, o destino deles parecia entrelaçado numa teia de segredos que nem mesmo Clarice poderia decifrar. Clarice sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua mente girava enquanto as revelações ecoavam por toda a sala. A fumaça e o caos ao fundo se misturavam à sua confusão emocional. Ela agarrou Miguel mais forte, olhando para a figura familiar que surgira da fumaça. Sua mãe, uma estranha que pensava ter perdido para sempre. Mãe, o que você está fazendo aqui? Preciso te contar, antes que seja tarde demais. Miguel é muito mais do que você imagina. Ele faz parte de um plano que não podemos controlar. A voz de sua mãe era firme, mas os olhos estavam cheios de um medo que Clarice nunca tinha visto antes. O barulho e a confusão ao redor eram quase insuportáveis. Clarice se virou para o ex-marido, procurando respostas. O que você sabe sobre isso? Ele limpou a garganta, o olhar preocupado. Clarice, eu só soube recentemente. Fui chamado de volta porque Miguel, ele é especial. Eles querem ele. As palavras pesaram no ar como chumbo. Clarice não sabia se olhava para ele, para a mãe ou para Miguel. A verdade parecia se desdobrando diante dela em camadas de dor e desespero. Laura estava ao lado delas, com a expressão tensa. Temos que sair, agora, o caos está se espalhando.
Ela segurou o braço de Clarice. Mas a empresária estava paralisada. Mas o que isso significa? Para mim, para ele? Clarice gritou. A pressão se acumulava em seu peito. Então tudo ficou em um silêncio ensurdecedor e apenas a fumaça subia ao céu, como um aviso sombrio. Miguel, olhando de um para o outro, perguntou com uma voz trêmula: Filho, ele não deveria estar no meio disso. E de repente a calma foi quebrada por um grito: Socorro! Tem mais pessoas lá dentro. Era um resgate, provavelmente sem saber o que estava por trás daquela situação. Um novo plano de ação começou a se formar na mente de Clarice. Nós temos que ajudá-los, disse ela, sentindo uma centelha de coragem. Sem hesitar, Clarice puxou Miguel pela mão. Vamos, ele precisa de nós. Isso é o que fazemos. Somos uma família. E vamos enfrentar isso juntos. A mamãe leoa despertou dentro dela. Tremores, chamas e gritos não impediriam de proteger seu filho. O ex-marido e a mãe de Clarice correram atrás, decididos a salvá-lo. O corpo de Miguel se contraiu ao ver o fogo. Não tenha medo, meu amor. Tô aqui, tar aqui. Seporrica. A promessa escapou de seus lábios como um sussurro protetor. Se ajuntaram, formando uma unidade. Ao cruzar a linha de fumaça e caos, o calor era intenso, mas Clarice se lembrou do amor que a impulsionava, não apenas por Miguel, mas por todas as verdades que conectavam suas vidas. E enquanto cada passo levava a uma nova revelação, o globo ao seu redor começava a girar de novo, trazendo à tona um novo capítulo de suas vidas. À medida que emergiam de forma cansada, mas determinada, com pessoas sendo resgatadas, um misto de alívio e dor preenchia o ar. O que viria agora? A verdade sobre Miguel tinha se transformado na missão de Clarice. E ela sabia que, mesmo com os desafios pela frente, não estava sozinha. Ainda assim, no fundo, uma pergunta pairava. Haveria mais segredos ocultos que os esperavam? Mais barulhos e gritos preenchendo o ar se aproximavam. Mas uma sensação de esperança germinava em sua mente. O que o futuro reservaria para eles? E então, enquanto os primeiros respingos de chuva começavam a cair, Clarice olhou para Miguel e sorriu. O mundo poderia ser caótico, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Estavam prontos para descobrir a verdade e a vida deles recomeçaria, sem mais segredos entre eles. E agora, queridos amigos, antes de seguirmos para novas histórias, eu preciso falar com vocês. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos nesse caminho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. Compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Vamos juntos, rumo ao próximo capítulo.